Olá pessoal, tudo bom? Este conteúdo é um pouco diferente o formato. Eu gostaria de trazer para vocês um assunto bem mais técnico para muitas pessoas que têm dúvidas sobre sucessão no exterior, impostos no exterior, o que acontece quando você envia o seu dinheiro para o exterior. E por isso que eu trouxe para conversar com a gente hoje aqui o Wagner, que ele é especialista neste assunto, ele trabalha na Tivoli, eu já vou permitir aqui que ele possa explicar exatamente o que ele faz. Eu não tenho nenhum tipo de parceria com ele, mas o conteúdo que eles geram na internet é muito bom sobre este assunto. Então, enfim, queria agradecer a possibilidade do Wagner estar conversando com a gente hoje. Eu vou fazer várias perguntas sobre situações de sucessão patrimonial. E queria, então, abrir a palavra para o Wagner para ele poder explicar mais ou menos o que ele faz e a gente já começar com as perguntas sobre sucessão e impostos no exterior. Perfeito, Otávio. Inicialmente, obrigado pela introdução e pelo convite aqui. É sempre um prazer para a gente falar sobre tributação, sucessão internacional, enfim, é o nosso dia a dia aqui, planejamento sucessório, enfim, o que as pessoas precisam ter de ponto de atenção, né, ao investir internacionalmente. E aí, antes da gente, se você me permitir, antes da gente começar aqui, gostaria de dar uma introdução do que é a Tivoli, o que a gente faz, enfim, para as pessoas que estão assistindo aqui se localizarem um pouco melhor. Bom, a Tivoli, pessoal, é um grupo de assessoria e investimento internacional. A gente nasceu como empresa em 2012, então a gente vem desde 2012 aí apoiando investidores internacionais a tanto iniciar esse investimento como eventualmente avaliar se esse investimento está bem distribuído, bem estruturado. E aí a gente tem como serviço, né, para atender esse nicho de mercado, esse nicho de pessoas, basicamente duas grandes áreas. Não quero tomar muito tempo, então falando rapidamente, é uma área de planejamento tributário, ou seja, você que já tem investimentos ou que não tem e pretende ter, a gente tem projetos específicos para pensar qual é a melhor saída, a melhor racionalização tributária para essa estrutura e sucessória. A gente geralmente trabalha com 3 pilares: planejamento patrimonial, tributário e sucessório, sempre analisando essas 3 óticas. E depois a gente tem um serviço de gestão fiscal dessa estrutura, ou seja, você depois de investir no exterior, você precisa declarar imposto de renda no Brasil, precisa fazer declaração CBE, dependendo do seu patrimônio no exterior. Você precisa, eventualmente, quando tira um dinheiro, resgata alguma aplicação, qual é a tributação que você vai aplicar aqui no Brasil, como emitir os DARFs. A gente faz isso tudo pelo investidor internacional, além de, eventualmente, se você tiver empresa internacional, a gente produz o balanço dessa empresa. Enfim, a ideia é tirar do investidor internacional a necessidade de, primeiro, pensar qual é a melhor estrutura tributária e sucessória e como gerir isso. São os 2 grandes desafios, né? Como fazer e como gerir. Obrigado, então, Wagner, pela introdução. Então, a gente já vai passar para algumas perguntas bem práticas, né, que as pessoas elas têm normalmente quando elas têm aí investimentos em bolsa no exterior, investimentos em ETFs ou até ações, etc., né? Enfim, então, queria, por favor, que tu explicasse quais são, de fato, os impostos que incidem sobre o investimento daquelas pessoas no exterior, né, principalmente em bolsa de valores. Bom, vamos lá. A gente tem, ao investir internacionalmente, basicamente 2 impostos, tá? O imposto sobre a renda e o imposto sobre o ganho de capital. Aí vamos separar aqui e explicar um de cada vez, né? O imposto sobre a renda é sempre que você recebe um dividendo, tem uma ação da Apple, da Dell, alguma empresa, recebi um dividendo, eu tenho que pagar imposto até 27,5%. É aquele imposto que a gente já está acostumado, carnê-leão, tabela escalonada até de 7,5% até 27,5%. Então, eu recebi um dividendo no exterior, eu preciso trazer para o Brasil e tributar esse valor aqui, independente se você repatriou ou não o dinheiro, tá? Um erro muito comum que as pessoas cometem olha, Wagner, recebi esse valor lá fora, eu não preciso trazer... Lá, acho que fica lá, né? Lá fora não vou pagar nada, mas na verdade não. A tributação no Brasil ela é global, então qualquer renda que você receba no mundo, ela vai ser tributada no Brasil, e aí a gente tem alguns acordos, né, de bitributação, a gente vai falar um pouco mais na frente, um pouco melhor. E o segundo tributo é o imposto sobre o ganho de capital. Ou seja, esse imposto geralmente ele é sobre a diferença entre o valor de compra e o de venda de um ativo. Então, comprei uma ação a 1, vendi a 5, eu tenho R$4 ou dólares de ganho de capital, preciso tributar aí de 15% a 22,5%. A caráter de curiosidade, até 5 milhões de lucro de ganho de capital no ano, você cai na primeira faixa de 15%. Acima de 30 milhões de lucro, já está na última faixa de 22,5%. E aí, até trazendo um pouco do que o Otávio deu de exemplo, né? ETF,
ações, quando que você vai usar uma tributação, quando você vai dever, né, imposto de dividendos, quando você vai dever imposto sobre ganho de capital. Bom, no caso do ETF especificamente, se você tem um ETF acumulativo, é normal, você tem um ETF acumulativo, você coloca um dinheiro lá, 100 mil dólares, 50 mil dólares, esse dinheiro vai tendo rentabilidade e não vai sendo distribuído para você, você vai aumentando o seu valor do ETF. Nesse caso, você só paga imposto quando vender o ativo. Então, vai ser a diferença entre o valor da venda e o valor da compra, 15% a 22,5%. Geralmente, as pessoas caem no 15%. Quem não cai no 15% tem a felicidade de ter mais de 5 milhões de reais de lucro de ganho de capital. Um outro exemplo de imposto sobre ganho de capital, não relacionado à venda, vamos supor que você receba juros. Botei dinheiro numa aplicação financeira, ela me paga juros trimestral, enfim, mensal. E aí, esses juros aqui para o Brasil, eles são tributados pelo ganho de capital, pelo valor total. Então, ou seja, recebi lá $1.000 de juros, esses $1.000 serão tributados em 15%. Tá? Então, é importante ter essa diferença. O imposto sobre a renda, sobre os dividendos, ele é sobre o valor bruto, 7,5% a 27,5%. O imposto sobre o ganho de capital, ele é geralmente sobre o valor da diferença entre o valor de venda e o valor de compra do ativo, geral, né? Tem alguns ativos, por exemplo, os juros, eles são pagos pelo valor total, os 15%. Então, dependendo de qual imposto você está pagando aqui, de como você está apurando esse imposto, você pode pagar mais imposto ou não. Depende muito da origem do dividendo, da origem do rendimento, qual é a origem desse capital que você está trazendo, né, para seu nome pessoal, não para o Brasil. Uma pergunta que também algumas pessoas têm é sobre, por exemplo, se a pessoa ela investe em renda fixa, apesar da renda fixa gerar os juros, que em tese são aí sujeitos a uma alíquota de 15% na média, se ela investe em ETFs de renda fixa, o dividendo do ETF de renda fixa, ele tem a mesma tributação da renda fixa mesmo de juros, ou este dividendo ele é tributado conforme a tabela progressiva até 27,5%? Isso tudo depende de como está caracterizado o pagamento. Tá? O ETF ele pode pagar seja rendimento ou juros. Se eles pagar rendimento, dividendo, né? O dividendo é que tabela de 7,5% a 27,5%, carne e leão. Esses impostos, pessoal, são pagos sempre no mês seguinte. Então, fiz a operação agora em outubro, meu imposto vence até dia 30 de novembro. E aí, se você receber uns juros do ETF, aí é 15% sobre esse valor. Então, tem essa nuance aí que tem que ser observada. E no próprio extrato da corretora, você consegue ver se é interest, né, juros, ou dividendo. Uma pergunta também bem frequente que as pessoas têm é quando, por exemplo, elas têm um patrimônio no exterior, elas têm herdeiros no Brasil, filhos e tal, e elas vêm a falecer. Por exemplo, se a pessoa tem lá 100, 200 mil dólares no exterior e ela falece, o que acontece? Né? No Brasil a gente sabe o que acontece porque a gente conhece aquele processo de inventário que aconteceu com a família, mas o que acontece no exterior é uma caixa preta, o pessoal não sabe bem. Então eu queria, por gentileza, pedir que tu explicasse como é que é o processo de sucessão dos ativos que a pessoa tem aí numa corretora no exterior, especialmente para os Estados Unidos. Bom, vamos lá. O processo ele é dividido em 4 grandes etapas, tá? O primeiro processo, como a gente é residente fiscal no Brasil, o nosso processo de sucessão, quando não há uma ferramenta de facilitação para esse processo, é conforme as leis aqui do Brasil. Então, a gente precisa esperar o inventário, como o Otávio disse, acabar aqui no Brasil. Depois, faz uma tradução juramentada, contrata um profissional para fazer especificamente esse trabalho, traduzido do português para o inglês dos Estados Unidos. Depois abre o inventário lá nos Estados Unidos, e aí o processo de inventário nos Estados Unidos é de 3 a 6 meses. É tão simples quanto replicar o inventário aqui do Brasil. E depois passa o patrimônio. Esse processo de passagem do patrimônio depende de quais são os ativos. Em geral, a carteira de ações, etc., geralmente está custodiada num banco. Então, é tão simples quanto levar o inventário no banco. Olha, agora eu sou o dono, eu e minha esposa, ou eu e minha filha, enfim. Os herdeiros chegam, olha, agora nós somos o dono, abre a nossa conta aí e transfira os ativos. É apenas um cadastro, assim, com uma documentação que encaminha para a corretora e ocorre a passagem, a transferência, é isso? Exatamente. Exatamente. Esse exemplo quando você tem ativos financeiros, né? E geralmente estão custodiados aí por uma corretora ou por algum banco. Quando você tem ativos, por exemplo, dentro de uma empresa norte-americana, aí o processo não é no nível da corretora, é no nível da empresa. Aí você tem que trocar a documentação societária, eventualmente fazer aí uma distribuição um pouco diferente, conforme as cláusulas contratuais,
mas em linhas gerais é isso. Tem um inventário no Brasil, tradução juramentada, inventário nos Estados Unidos, o processo de passagem é chegar no banco com um inventário dos Estados Unidos, olha, quero agora trocar os nomes das pessoas, porque agora eu sou o dono de X% dessa carteira de ações, dessa carteira de ETF, de bonds e etc. Perfeito, perfeito. Então, no caso, é só a pessoa, enfim, ela fazia esse processo, eu acredito que com um advogado nos Estados Unidos, que ela teria que contratar, correto? Daí seria feito esse procedimento, se teria aí, né, a certidão da sentença nos Estados Unidos e se encaminharia isso à corretora para a transferência dos ativos de uma conta para uma outra conta na corretora, por exemplo, certo? Exatamente. O inventário nos Estados Unidos, você precisa, como no Brasil, né, precisa de um advogado, então, contrata-se um advogado. Geralmente, esse custo aí é entre 3% a 5% do patrimônio. Os advogados geralmente praticam esse valor, tá? Não é uma regra. Então, pode ser que você tenha um advogado mais barato ou mais caro, mas geralmente 3% a 5%, paga esse advogado, aí ele dá toda a entrada nesse processo do inventário e te devolve, depois que a corte decidir qual é a distribuição do patrimônio, te devolve um inventário fechado para você apenas direcionar junto aos prestadores de serviço, bancos, enfim, corretores e onde você tiver esses ativos. E quando ocorre essa transferência de patrimônio na corretora, qual é o momento de pagar aquele imposto que o pessoal fala? Aliás, como é que ele funciona, o imposto sobre herança nos Estados Unidos, que ele existe, né? Eventualmente, se é federal, se é estadual, quanto que se paga e quando se paga ele? Como é que funciona isso no processo de sucessão? Bom, o imposto de herança nos Estados Unidos, ele é independente se você é residente ou não, tá? Ele é de 18% a 40%. As pessoas ficam um pouco assustadas, né? Aqui no Brasil é até 8%, depende de estado para estado. Lá o federal, tem estado que tem ainda mais imposto, mas o federal é de 18% a 40%. E a gente, por não ser residente, a gente tem uma isenção de $60 mil. Então, se eu tenho $100 mil, retira essa minha isenção, $40 mil eu entro na alíquota de 18% a 40%, progressivo, tá? O processo de pagamento de imposto e o de inventário são dois processos que não correm em conjunto. Eventualmente, você já faz a sua declaração, o State Tax, né? O State Tax Return, é um formulário específico, é o 706 NA, que é de Non-Resident Alien, e o processo de inventário corre completamente paralelo, um não depende do outro. O que acontece é que, geralmente, as corretoras e os bancos pedem essa declaração do State Tax Return em conjunto com o inventário. O State Tax Return é o que gera o imposto de herança. Pedem essa declaração em conjunto com o inventário para passar o patrimônio. Esse é o procedimento normal, mas tem banco que não exige o State Tax Return porque não é uma exigência. É um processo realmente em paralelo. E aí o prazo para pagar, que é uma dúvida muito recorrente, né? Poxa, meu pai faleceu, enfim, alguém da minha família faleceu, herdei um patrimônio, tenho que fazer esse tal desse State Tax Return. Quando que eu tenho que pagar? O prazo de envio é até 9 meses da data de falecimento. Então, falecendo hoje, 9 meses corridos é o prazo para você entregar, e aí dali sai a guia para você pagar o imposto de herança. Certo. No caso, o procedimento para recolher esse imposto, como é que é? Normalmente é a corretora que informa, ou o próprio advogado que está fazendo o processo de inventário faz? Como é que é? Como é que na prática é isso? Nos Estados Unidos, os impostos são recolhidos, você paga diretamente ao fisco. E aí, tem algumas maneiras de pagar, tá? A mais comum é você mandar um cheque, diferente do Brasil, que não se usa muito mais cheque, muito menos para pagamento de impostos, mas é muito normal que você envie o cheque para a Receita Federal e lá eles, enfim, dão baixa do seu pagamento. Tem um outro procedimento que é chamado EFTPS, é um registro que você faz, e aí o governo debita da sua conta direto. Mas o mais normal é você mandar um cheque para o governo federal, enfim, eles dão baixa lá dentro da organização deles. Entendi. Certo, mas em tese, na realidade, a pessoa que está morta, ela já morreu por definição e os herdeiros, em tese, eles não são proprietários daquele patrimônio. Eles não precisariam, enfim, comprovar que o recurso será deles para eles poderem fazer esse pagamento de imposto? Como é que funciona isso? O State Tax Return, que é esse formulário 706, ele tem algumas necessidades de preenchimento, né? Primeiro, o nome da pessoa que faleceu, e ali você vai dizer quem são os beneficiários, quem está recebendo patrimônio. Por ali, o governo sabe quem vai receber o patrimônio. Entendi. E qual é o volume do patrimônio. Além disso, né, você ainda tem um inventário para comprovar legalmente que você recebeu esse patrimônio. O State Tax Return é mais para apurar o imposto.
Apuração do Entendi, imposto e perfeito. dizer, olha, qual é o patrimônio total? Importante. O patrimônio total lá nos Estados Unidos é sobre o market value, né? O valor de mercado daquele ativo na data do falecimento. E como a gente não é residente, esse imposto ele é somente sobre os ativos nos Estados Unidos. Um outro ponto importantíssimo, que as pessoas às vezes deixam passar, ou não consideram na montagem de carteira, né? Quando você tem ativos nos Estados Unidos, sediados nos Estados Unidos, você está exposto a imposto de herança. Quando esse ativo não é dos Estados Unidos, mas está listado lá, não há tributação de imposto de herança. Então, eles chamam... Sim, isso é importante para ativos que podem ser, por exemplo, negociados em corretoras americanas, mas que são domiciliados ou negociados fora dos Estados Unidos. Também é possível. Vamos por um exemplo, a ADR da Vale, a ADR da Petrobras. As empresas não são de lá, elas negociam esses ativos lá, mas por não estar sediado no país, há essa previsão de exceção, de retirada, né, do imposto de herança. Então, se você só tiver ações de empresas que não são US CITs, que eles chamam, não há tributação de herança lá nos Estados Unidos. Não é tão comum. Entendi. Geralmente você coloca dinheiro fora do país exatamente para ficar fora daqui. Sim. Não é tão comum que invista lá com um ativo que seja aqui do Brasil. Só para esclarecer um ponto importante, por exemplo, existem ETFs que são listados nos Estados Unidos que investem em ações de outros países, mas estes ativos são domiciliados nos Estados Unidos, correto? Eles são fundos americanos registrados e domiciliados nos Estados Unidos, mas que dentro deles investem em outros países. As pessoas elas não podem confundir. Não é porque um ETF investe no Brasil que ele deixa de ser um ativo domiciliado nos Estados Unidos, certo? Agora, se você investir diretamente numa ADR, né, uma ação negociada também nos Estados Unidos, é diferente, porque você está investindo diretamente no ativo estrangeiro, certo? Tem que fazer uma diferença grande. Exatamente, você pode investir, inclusive, em ETFs que não são dos Estados Unidos. Sim. E aí, apesar de estar na corretora dos Estados Unidos, como não é um patrimônio US CITs, ele não está exposto a tributação de imposto de herança, correto? Perfeito. Normalmente, então, o advogado que faz a parte do processo de sucessão, o inventário, ele já pelo menos conseguiria encaminhar este pedido de pagamento de imposto? Como é que funciona na prática? Lá nos Estados Unidos, a figura do advogado ele é só para a parte legal mesmo. A parte tributária é um CPA, que é um contador certificado. E aí, para fazer esse tax return, né, esse state tax return, que é o formulário 706, você precisa contratar um contador certificado, um CPA, e ele vai fazer esse processo e ele vai enviar, porque ele assina junto contigo, né? Se for o state tax return do Otávio, quem está agindo em seu nome, né? Quem é o seu inventariante, e o CPA assina do lado. Entendi. Então, teria uma ideia de custo, de quanto é que custa mais ou menos para contratar um contador para ele fazer esse pagamento de imposto sobre herança? É igual do advogado, depende, mas varia. Vai variar entre 2.500 a 5. Vamos colocar esse range. De 2.500 mil dólares a 5 mil dólares, em média. Exatamente, pode ser que seja um pouco mais, pode ser que seja um pouco menos, tudo depende da complexidade do patrimônio. Mas, em geral, entre 2,5 e 5 é o que a gente tem visto aí para processos que a gente já participou de sucessão. Supondo que a pessoa tenha menos do que 60 mil dólares, aí ela só vai precisar fazer o inventário correto e arcar com o custo do advogado. Ela não vai precisar encaminhar nenhum documento para a Receita. Exatamente. Se o valor de mercado de todos os ativos for abaixo de 60 mil, você não precisa fazer nada em relação ao State Tax Return. Somente para o inventário. E como é que são algumas possibilidades de planejamento sucessório? Por exemplo, falam que tem aquela conta conjunta nos Estados Unidos. Se tu puder explicar isso aí, como é que funciona? Eu queria até aproveitar essa pergunta, Otávio, para convidar as pessoas. A gente vai fazer um webinar especificamente sobre a parte sucessória, impostos e processo de sucessão. Esse tema é bastante extenso, tem diversas ferramentas, seja no Brasil, nos Estados Unidos, em paraísos fiscais. Enfim, acho que a gente ia tomar muito tempo aqui de quem está assistindo. E aí fica o convite, vai ser um prazer enorme ter quem está assistindo aqui também para participar do nosso webinar, mas especificamente sobre o Joint Tenancy. O que é um Joint Tenancy, né? Diversos países adotam essa ferramenta como uma facilitação sucessória. É muito importante ter esse conceito, é uma ferramenta de facilitação sucessória. O Joint Tenancy, ele considera o seguinte: vamos supor que eu, Wagner e o Otávio, a gente tem uma conta nos Estados Unidos em Joint Tenancy. Lá para esse banco, considera o seguinte: os dois são donos de 100%. Então, na falta de um, o outro está ali e já era dono de 100%. É um bolo sem divisão. Tá? Acontece muito a gente estruturar empresas aqui, ou estruturar investimentos até para clientes, em Joint Tenancy. Uma família, 4 pessoas, em Joint Tenancy,
Existem alguns riscos aqui no Brasil, a gente vai falar um pouco mais no webinar, não vou trazer aqui, não vou aprofundar para uma questão para complexificar sem muita necessidade, mas é isso, um patrimônio que é 100% dos dois, indivisível. Tá? E aí muita gente pergunta, tá bom, é aqui para o Brasil, como você vai fazer, né? Você não tem, geralmente, quando você tem uma conta, como se fosse uma conta conjunta, você tem uma conta conjunta, você precisa mostrar no Brasil qual é a minha fatia e qual é a fatia do Otávio, por exemplo. Mesmo que lá nos Estados Unidos ou nos paraísos fiscais, considere que tudo é de todo mundo. E aqui aí fica a diferença, porque o direito brasileiro é diferente do direito dos Estados Unidos. Aqui no Brasil você tem que mostrar a diferença mesmo. Se eu e o Otávio temos $100 mil numa conta em joint tenancy, e eu tenho 70, eu mostro que eu tenho 70, o Otávio mostra que tem 30, e pronto. Mesmo que lá seja todo mundo considerado como 100% dono. No caso, essa possibilidade de conta conjunta nesta modalidade nos Estados Unidos, então ela evitaria toda a questão do inventário, a contratação de advogado, isso aí é eliminado, correto? Mas não elimina a parte do imposto. Tu teria como explicar isso daí? Exatamente. O joint tenancy é uma ferramenta de facilitação sucessória. Então, acontecendo o falecimento de uma das pessoas que estão em joint tenancy, a outra é tão simples quanto levar a certidão de óbito traduzido e juramentada, precisa ter sempre o documento traduzido e juramentado, leva a certidão de óbito para o banco, olha, agora eu sou dono 100% e nada se fala em termos de passagem de patrimônio. Agora, o que muita gente se equivoca é, se eu tenho joint tenancy, eu não tenho imposto de herança. Isso não é verdade. O que acontece é que muita gente deixa de pagar o imposto, considerando naquela questão que eu falei de divisão percentual. Fala para o governo americano que quem faleceu tinha 1%, 5%, enfim, que tinha menos do que a isenção dos $60 mil. Na prática, o que deveria acontecer é o seguinte, leva-se o atestado de óbito e fala, olha, o patrimônio dele era de 70%, se eu falecesse. E aí faz o imposto de herança, faz a declaração de o State Tax Return, se tiver mais $60 mil de patrimônio na data do falecimento. Declarando, então, a fatia correta do patrimônio da pessoa na conta conjunta, certo? Exatamente. Tá. Você mostra para o banco qual era a fatia que era do falecido. Sim. Mais correto, o banco geralmente ele não te pergunta muito, porque o que está interessante para ele é quem vai gerir a conta. Sim. Então, para ele é isso. Então, se você entrega o certidão de óbito e olha, agora sou o único dono, acabou. Para ele, o processo para ele é assim. Agora, para você como contribuinte, você deve procurar um CPA para contratar e fazer o State Tax Return se tiver um patrimônio acima de $60 mil. Entendi. Uma pergunta bem recorrente é o seguinte, tem um casal, um homem e uma mulher que estão casados, eles têm uma conta conjunta, aí um deles morre. A pergunta é, será que soma as isenções de $60 mil e $60 mil para, no caso de um deles morrer, o limite ser de 120? Isso existe ou não? Não. Vamos, até para tirar uma falsa crença que eu já escutei bastante, pessoas falando, é por CPF. Então, vamos gravar isso, é por CPF. Tem Tá, então o limite é de $60 mil por CPF. Então, se a pessoa morre mesmo em conta conjunta, o limite não sobe para 120. Exatamente. No caso, não sei se tu gostaria de comentar sobre uma outra modalidade de planejamento sucessório, que seria a montagem de uma empresa no exterior, né, uma offshore. Tu teria como explicar como é que funciona? Porque essa seria a outra alternativa, né? Ou a pessoa ela tem tudo lá, sua conta, pessoa física nos Estados Unidos, morre, ela arca com isso daí, ou não, né? Tendo uma conta conjunta ou não. E como é que seria a outra possibilidade, né? Como é que é a parte de montagem de uma offshore? Apenas de uma maneira bem simples, assim, para o pessoal entender. Uma empresa offshore é como se fosse uma empresa brasileira, né? Ela tem um processo de constituição, de gestão e, se você quiser finalizar, finalização. Muita gente coloca esse processo como muito complicado, mas não, é uma empresa como outra qualquer. A questão é que ela está num país que tem vantagens tributárias. E aí, geralmente, a gente, quando faz nossos projetos aqui de planejamento tributário, a gente geralmente considera uma empresa, primeiro, pelo planejamento patrimonial, você conseguir separar o patrimônio do sócio, do patrimônio, os ativos, né? Então, um não afetar o outro. Se tiver um problema aqui no Brasil, esse problema não afetar meus ativos internacionais e vice-versa. E aí você abre uma empresa offshore, primeiro planejamento patrimonial, depois, quando você investe nos Estados Unidos via uma empresa offshore, como você
Wagner ou Otávio, ou você que está assistindo, não é o dono direto do ativo, você é dono de uma empresa offshore. A empresa é dona desse ativo, a empresa não falece. Então, a primeira vantagem é não há imposto de herança quando você investe nos Estados Unidos via uma empresa offshore. Tá? É muito importante. Geralmente se considera uma empresa offshore exatamente por conta disso. Pessoas que têm aí 400, 500 mil dólares, se tivesse 400, 500 mil dólares de investimento, eu já começaria a pensar em ter uma empresa offshore. Tá? Planejamento patrimonial, parte sucessória, como eu falei, não tem imposto de herança, você tem ferramentas de facilitação sucessória específicas dos países fiscais, né? Como o Joint Tenancy é uma delas, também tem Joint Tenancy para empresas. E depois a parte de impostos, ou seja, quando você vende um ativo em bolsa nos Estados Unidos, bolsa de valores, mercado financeiro em geral, na verdade, não há tributação de ganho de capital. Então, até refraseando, você como não residente nos Estados Unidos, quando você vende um ativo no mercado financeiro, você não tem impostos sobre os ganhos de capital. Então, eu comprei uma ação a 1, vendi a 5, tive 4 de ganho. Lá nos Estados Unidos, 0 de imposto. Se tiver no seu nome pessoal, você vai ter que pagar aqui no Brasil. Mas como está no offshore... Tem aquela faixa de isenção até R$35 mil por mês na pessoa física, né? Mas acima deste valor é tributado, né? Passou desses R$35 mil, você já é obrigado a pegar toda a quantia e ver se teve ganho de capital. Mas você, quando coloca uma empresa no meio, e essa empresa faz essas transações nos Estados Unidos de compra e venda de ativo, tendo ganho de capital, você não tem imposto nem nos Estados Unidos, porque é um estrangeiro fazendo uma operação de ganho de capital, nem offshore, porque nesses países não tem imposto de renda, nem de herança, muito menos no Brasil, porque não é você que está fazendo. Quem está fazendo é a empresa offshore. Então, a gente consegue, com uma empresa só, que é bastante barata de se abrir, de se manter, ter essas 3 proteções patrimoniais. Primeiro, proteção patrimonial, depois, racionalização tributária e facilitação sucessória e exclusão do imposto de herança nos Estados Unidos, que é o que mais machuca, geralmente, o patrimônio. Isso daí é interessante porque, na realidade, o custo de fazer um processo de sucessão nos Estados Unidos, né, no final, ele não é tão baixo assim quando considera, além do imposto, o custo do advogado e do contador, né? Porque o advogado, aparentemente, é um valor proporcional aí, né, de 3%, 5%, não é tão pouco, dependendo do patrimônio que a pessoa tenha, né, além do contador. Então, isso daí eliminaria a necessidade desses 2 intermediários, assim, o contador e o advogado, correto? Correto. E aí o processo, envolvendo a empresa offshore, a gente consegue acelerar o processo para 7 a 10 dias. Então, sim, e não depender do inventário no Brasil. Sim. Se não depender do inventário no Brasil, consegue acelerar em 7 a 10 dias, já tem o patrimônio todo transferido para os herdeiros. A gente tem falado bastante sobre quando investir internacionalmente, como fazer, sempre considerar, né, uma empresa offshore. Considerar não é sempre investir via, mas estuda, vê se faz sentido ter, sim, conforme os custos aí para abrir uma empresa offshore são entre $1.500 a $3.000, para se manter entre 2 a 5, depende do país. Então, dependendo da sua carteira, esses custos, tanto de constituição quanto de manutenção, não machucam o seu patrimônio, eles não vão ser aí relevantes frente aos benefícios do ganho de capital e da parte sucessória. E na parte de custo, então, só para deixar claro para o pessoal, quanto é que custa mesmo para abrir a empresa para uma pessoa que simplesmente tem ativos aí no exterior, em bolsa, de uma maneira bem simples, e depois para manter todo ano, quanto é que custa mais ou menos? Para constituir uma empresa offshore, depende do país, tá? Mas em geral entre 2 a 5 mil dólares. E para manter, quer dizer, do ano seguinte, do ano 2 para frente, vai ser entre 1.500 e 3.000. Depende do país também, tá? Okay. Não são relevantes aí para você constituir uma empresa, é muito rápido. Você em torno de... Agora com a pandemia a gente tem uma dilatação de prazo, mas com a pandemia a gente está abrindo empresa aqui entre 20 e 30 dias. A empresa, enfim, paraísos fiscais, os mais comuns aí, Cayman, Bahamas, BVI. Uma última pergunta seria a parte da distribuição do eventual dividendo ou da eventual renda dos investimentos que a pessoa tenha através de uma offshore. Então, se a pessoa tem uma empresa lá que investe em ativos na Bolsa Americana, para ela ter renda e poder gastar o dinheiro, enfim, na sua aposentadoria, como é que funciona a tributação? Eu sei que a gente já comentou sobre o dividendo no começo, mas, neste caso, o dividendo, ou seja, a distribuição da offshore, quais são as alíquotas, como é que funciona? A tributação é a mesma, tá? Os tributos são iguais, o imposto de rendimentos,
ou imposto de ganho de capital. Tudo vai variar como você estruturou essa empresa. E aí tem diversas ferramentas para você ter um planejamento fiscal eficiente. E aí, quando eu falo em planejamento fiscal tributário, ele geralmente as pessoas pensam, né? Eu vou fazer um planejamento tributário para pagar menos imposto. Eventualmente, você vai pagar imposto, mas daqui a muitos anos. Nesse ínterim, você está trabalhando com dinheiro, com esse imposto que você deixou de pagar durante vários anos. Mas dependendo da forma, voltando, dependendo da forma como você capitaliza a empresa, por exemplo, se você botar parte desse dinheiro como empréstimo, você tem um empréstimo contra a empresa, um direito de receber. A tributação de empréstimos, se você tiver juros, é a mesma tributação que eu falei, né? Já no início dessa entrevista. E se você, quando tem uma amortização desses juros, você vai pagar um imposto de ganho de capital, 15% a 22,5%, sobre a variação cambial do valor que você investiu. É muito interessante essa pergunta, porque tem gente que às vezes desiste de investir, porque fala, olha, eu vou pagar o mesmo imposto no final das contas. Quando não, você pode eventualmente deixar de ter o imposto de dividendo para passar a ter o imposto de ganho de capital daqui a 15 anos. Fazer uma carteira de aposentadoria e pagar só os impostos daqui a 15 anos, 20 anos, enfim, quando você for usufruir desse dinheiro. Além disso, há algumas possibilidades de você utilizar o dinheiro da empresa sem ter que pagar imposto, como, por exemplo, a isenção de R$35.000. Se você amortiza um empréstimo, a empresa amortiza um empréstimo contra você e o valor no mês for abaixo de R$35.000, zero de imposto. Então, os planejamentos você empresta para a empresa e lá na frente, depois de muitos anos, obviamente precisa de um contrato de empréstimo, você precisa fazer um contrato de câmbio, se você fez um câmbio para a empresa, um contrato de câmbio dizendo que é um empréstimo seu para a empresa e quando retornar dizendo que é um pagamento de empréstimo da empresa para você, e abaixo de R$25.000 não tem tributação mesmo, porque essa é uma isenção do imposto de ganho de capital e não para operações específicas. E uma última pergunta é a parte, se, por exemplo, esta isenção de R$35.000 para ganho de capital, ela inclui também a possibilidade dos ganhos de juros, por exemplo, ou não? Não, essa é uma exclusão dessa isenção de R$35.000. Então, todos os juros que você recebe do exterior, eles não são incluídos nessa isenção. Então, essa isenção é apenas para compras e vendas de ativos. Comprei um ativo, vendi, até R$35.000, não paga imposto nenhum. É R$35.001, tem que pegar toda a operação, ver qual foi o ganho e pagar a alíquota de 15% a 22,5%. Perfeito. Uma outra pergunta é a parte da compensação. Por exemplo, se a pessoa teve prejuízo em um ativo que ela comprou e vendeu no exterior, ela tem como compensar com outro que ela tenha lucro para reduzir imposto ou não? Essa é uma pergunta muito comum. A gente confunde com o mercado brasileiro, né? Aqui na Bolsa de Valor brasileira, você compra e vende ações, acho que tem prejuízo, você compensa dos lucros que você vai oferir no futuro. No exterior, já não. As operações são tributações exclusivas, ou seja, tive prejuízo, fico com prejuízo, não aproveito para lugar nenhum, tive lucro, pago imposto sobre essa operação isolada. Então, não aproveita. Então, é importante desmistificar isso. No Brasil, você aproveita, é uma isenção para o mercado de ações brasileiro. No exterior, é uma tributação exclusiva. Teve lucro, paga, teve prejuízo, não tem nada a pagar com o fisco. Uma última pergunta é o seguinte, por exemplo, se eu tenho alguma retenção de imposto nos Estados Unidos, se eu pago alguma coisa lá, como por exemplo, quando eu recebo os dividendos, eu sou tributado na fonte nos Estados Unidos em 30%. Será que eu consigo usar este recurso que eu já paguei nos Estados Unidos para abater algum imposto que eu tenha no Brasil, ou não abate? Como é que funciona isso? Vamos lá, quando você tem um ativo internacional e recebe dividendo, você, a priori, tem um imposto a pagar no Brasil. Só que o Brasil ele tem alguns acordos internacionais, com Portugal, enfim, outros países. Com os Estados Unidos, especificamente, o Brasil não tem um acordo para evitar a bitributação. Esses acordos para evitar a bitributação, geralmente, ele vem dizendo quais são os tipos de renda, as tributações e onde pagar o imposto. Com os Estados Unidos, o Brasil tem um acordo de reciprocidade. O que diz esse acordo? Tudo que o meu residente fiscal pagar de impostos aí, eu autorizo que ele desconte esse valor do imposto que deveria pagar aqui. Então, trazendo em exemplos, o Wagner tem ações na Bolsa dos Estados Unidos, teria lá $1.000 a receber de dividendos e a corretora reteve 30% na fonte. Então, ele recebeu na conta 700. Aqui na ótica do Brasil, eu já paguei $300 de imposto. Então, eu aproveito esse imposto até o envio da minha declaração de imposto de renda. Então, eu estou em outubro, até o envio da minha declaração,
eu consigo aproveitar esse imposto que foi retido para operações de dividendos no exterior. Entendi, tá? Então, no caso, tem como aproveitar para a mesma natureza, certo, de ganho, durante um ano, no caso, no máximo. Então, seria isso. Exatamente, até a sua declaração. Então, você teve uma retenção em janeiro, você pode aproveitar até dezembro. Na verdade, a base da declaração. Durante o período do ano. Não há mais nada nem a pagar, nem a aproveitar. Entendi. Não, bacana. Eu acho que eram mais ou menos essas as perguntas para esclarecer bem toda essa parte de sucessão que as pessoas elas têm medo, né? Enfim, eu queria então agradecer para o Wagner e abrir para ele eventualmente, caso ele queira finalizar. Eu queria agradecer novamente. É um prazer aqui a gente estar falando sobre esses temas. A gente gosta muito desse papo. Eu queria convidar novamente as pessoas que estão assistindo aqui a participar do nosso webinar. Vamos falar especificamente sobre a nossa parte, sobre as tributações de herança, processo sucessório, como facilitar isso. Então, uma das perguntas que a gente não aprofundou aqui foi o processo de facilitação sucessória, quais são as ferramentas. A gente vai apresentar algumas nesse webinar. Vai ser um prazer ter aí vocês, enfim, na descrição aqui do vídeo o Otávio vai disponibilizar o link para inscrição. E tendo qualquer dúvida, estou disponível. Os contatos da Ativory são públicos, enfim, nosso site é ativory.com. A gente vai estar à disposição para ajudar vocês com qualquer demanda que vocês achem que seja interessante resolver. Então, eu queria agradecer para o Wagner e, enfim, você que começou já a investir no exterior, é essencial que você entenda, de fato, todas as situações tributárias a que você está sujeito, né, quando você investe no exterior. Passe esse vídeo para outras pessoas que também precisam investir no exterior, porque é essencial que as pessoas aí diversifiquem o seu patrimônio pelo mundo, né, para sair do risco Brasil. Então, se você gostou deste conteúdo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!